Um ataque brutal explode o aeroporto e Sung Su-ho entra em ação salvando os civis e despertando um poder proibido. As sombras se erguem ao seu comando. Observando tudo nas sombras, o apóstolo Thierry percebe a verdade. Su-ho carrega o mesmo poder do monarca das sombras. Antes que o pior aconteça, o caçador Rank S Choi Jong-kim elimina o boss e encerra o caos. Mas os Itarin avançam seu plano. Fragmentos de Thierry se unem. A poeira estelar ameaça o mundo e Su-ho inicia um treinamento infernal com Amot, seguindo o mesmo caminho do pai. A guerra está só começando e o jovem monarca precisa ficar mais forte, custe o que custar. Salve galera, beleza? Como vocês já sabem, eu sou o Wes e hoje trago para vocês o episódio 50 de Solo Leveling terceira temporada. E para quem é membro do canal, tem acesso antecipado aos vídeos e sem anúncio, então não perde tempo que é o preço de um refri. Se você já viu os episódios anteriores no canal e quer ir direto pro 50, o tempo que ele começa vai estar aparecendo aí na tela do vídeo. E sem mais enrolação, clica no gostei, se inscreva no canal e bora pra história. Vemos os caminhões indo embora da dungeon de Campo da Pirâmide. Os sobreviventes da Guilda Asura estavam voltando para casa. Todos estavam extremamente cansados e tristes por terem sido derrotados. Liu Xing estava com os olhos fechados, mas de repente alguém o chama. Liu Xing, acorda! Aquele era Sung Su-ho que dizia: a dungeon foi completada, e também posso pegar o seu celular emprestado um pouquinho. Liu Xing fica assustado ao saber que a dungeon foi completada por Su-ho. Após fazer sua ligação, o jovem monarca é levado até o aeroporto. Liu Xing estava lá para agradecê-lo. Su-ho, não esquecerei que você nos salvou nas pirâmides. Vamos manter contato mesmo depois que você voltar para a Coreia. Su-ho acaba de fazer uma nova amizade. Liu Xing e a Guilda Asura são seus primeiros aliados internacionais. O jovem monarca responde que sim. Muito obrigado mesmo por me ajudar a conseguir um voo de volta para a Coreia. E também por me ajudar a entrar em contato com meu tio. Su-ho se lembra de como Jin-ho reagiu quando ele ligou. O quê? Você foi parar no Egito por causa de um portal? Estou feliz que você está a salvo. Pensei que algo de ruim tinha acontecido com você. Su-ho também lembra o que seu tio lhe informou. Ele disse que falou com um contato dele na Associação de Caçadores. Posso ter que visitar a Associação de Caçadores em breve. Liu Xing então dizia: mas isso é tão estranho. Um monstro demônio que parecia estar no rank S ou até acima recuaria e deixaria a dungeon entrar em colapso. Su-ho concorda. Sim, foi bem estranho, só tive sorte. Em pensamentos, o garoto dizia: não posso contar para ele o que realmente aconteceu com Amot. Su-ho se lembra de quando deixou Amot na dungeon das sombras. As correntes continuavam prendendo o herdeiro do monarca do corpo de ferro. Su-ho dizia: no fim, não conseguimos nos livrar das correntes. Você também não pode sair da dungeon das sombras por causa das correntes, já que não consegui desfazer o seu selo. Você não manterá a sua promessa? Amot então responde: não precisa ficar tão preocupado, a promessa original era para você conseguir me tirar daquela tumba. Talvez seja porque essas estacas estejam por todo esse lugar, mas consigo ter um alcance de movimento muito maior por aqui. Isso é muito mais confortável comparado àquela tumba. Su-ho então percebe que a vibe de Amot mudou bastante. Ele já havia se tornado alguém diferente depois de tudo que passaram juntos. Amot então segura Su-ho pela camisa e salta para cima de um prédio. Ezio fica preocupada com o jovem monarca. Amot mostra para Su-ho toda a extensão da dungeon das sombras e diz: apesar de ser um ponto fraco, posso sentir a grande natureza que senti tanta falta neste lugar. Como prometido, seguirei você, jovem monarca. Su-ho sorri ao ouvir aquelas palavras de seu novo aliado. Voltando para o presente, o jovem monarca estava embarcando no avião. Ele pensava: um portal foi aberto na dungeon das sombras e teve o aparecimento em uma missão urgente. Acho que foi para que eu pudesse me encontrar com Amot e fazer dele o meu aliado. Nos veremos novamente, Liu Xing. Liu Xing observa Su-ho indo embora e dizia em pensamentos: Sung Su-ho, ele pode enfocar monstros, lutar e até se transformar, mas ele é só um caçador de rank B. Preciso entrar em contato com a minha guilda para que eles recrutem ele. Beru dizia para Su-ho: já faz um tempo desde a última vez que peguei um avião. Su-ho responde: não temos muita opção, já que o portal conectado à Coreia se fechou. Conseguiu subir de nível 7 vezes por ter derrotado o boss e completado a missão urgente. Su-ho agora está no nível 35 e pergunta: Beru, no meu estado atual, em qual rank de caçador você acha que estou classificado agora? Beru responde: acho que você está por volta de um rank A. Su-ho então entende, agora ele é um rank A. Parece que as minhas preparações estão quase todas prontas. Hora de lançar o nosso contra-ataque contra Lee Min-sung e o apóstolo dos Itarin. Somos levados até a Coreia, no prédio da Guilda Cavaleiros. Alguns caçadores estavam reunidos e diziam: a nossa guilda ficou bem grande. Éramos só uma guilda de caçadores rank C, mas agora temos os direitos de um portal rank B em Icheon. Isso mesmo, e também temos um escritório bem maior agora. Isso é tudo graças à poeira estelar. Graças a isso, conseguimos ir a um portal rank B, mesmo a maioria da nossa guilda sendo
composta de caçadores Rank C. Ficou bem mais fácil comprar isso no mercado negro esses dias, e ficou bem mais barato também. Não sei quem fez isso, mas estou muito agradecido por ele. Um dos caçadores nunca tinha usado a poeira estelar e pergunta: isso é tão bom assim? Parece que tem algo estranho sobre isso. O nome desse caçador é Kim Sung-soo, e ao dizer aquelas palavras, um dos caçadores responde: ei, para começo de conversa, você é um caçador de rank B, você não conseguirá entender como nós nos sentimos. Kim Sung-soo responde: soube que a Associação de Caçadores está considerando passar uma lei que proíbe o uso de poeira estelar. Os caçadores então perguntam: o quê? Por que fazer isso, já que não tem nenhum efeito colateral? Não seria melhor os caçadores poderem usar isso para fechar ainda mais portais? É tão frustrante, já que eles nem fazem nada por guildas de rank baixo como nós. Kim Sung-soo responde: não posso fazer nada, mesmo se você reclamar comigo. De repente 3 pessoas chegam até aquele local. Os caçadores ficam surpresos. O garoto, que é conhecido como o Apóstolo dos Itarin, trazia ao seu lado 2 guarda-costas. Ele pergunta: vocês são a guilda que tem os direitos do portal que apareceu em Cheon? Kim Sung-soo se aproxima e diz: uma criança? Essa é a guilda Cavaleiros, o que te traz aqui? O garoto de cabelos brancos ordena que eles entreguem o portal. Eu disse entreguem o portal. Naquele momento, os caçadores da guilda Cavaleiros são possuídos pelo poder do Apóstolo. Aqueles que consumiram a poeira estelar são controlados e dizem: Apóstolo, faremos a sua vontade. Kim fica surpreso. Pessoal, que tipo de piada é essa que vocês estão fazendo? Porque todos vocês levantaram do nada e começaram a se submeter a ele. O Apóstolo dizia: tem alguns caçadores que não consumiram a poeira estelar. Isso é perfeito. De agora em diante, vocês não poderão usar suas visões e audições. Naquele momento, os caçadores fecham os olhos e tapam os ouvidos. Kim fica indignado e pergunta: por que vocês estão obedecendo essa criança? O garoto então diz: eu queria falar com outros humanos além daquele cuzão. O nosso criador deseja possuir os direitos ao mundo sem mestre. Vim para a Terra para realizar os desejos dele. Kim pergunta do que o garoto estava falando e então saca sua espada. O Apóstolo dizia: depois de vir aqui, eu tenho algumas perguntas. Criações são seres feitos para executar os desejos de seus criadores, mas vocês humanos conseguiram adquirir outros propósitos e fizeram suas escolhas a partir de sua própria vontade. Que tipo de desejos do Criador vocês estão realizando? Quem fica furioso? O Criador? Que caralhos é isso? Reverta o que você fez com todo mundo. Isso é algum tipo de culto religioso. Você pode ser uma criança, mas não deixarei você fazer o que quiser se continuar fazendo essas pegadinhas. O garoto pega a espada de um dos caçadores e responde: um culto? Você acabou de dizer blasfêmias sobre o meu Criador? Amplificar. Ao passar o dedo sobre a lâmina da espada, o Apóstolo consegue imbuí-la com mana e fortificá-la. O caçador de rank B ataca, porém antes de conseguir desferir seu golpe, ele é derrotado. O Apóstolo corta não só a lâmina do caçador, mas também metade de seu corpo. Um único ataque capaz de dividir o corpo de um caçador de rank B e ainda cortar parte do chão. A lâmina, que foi arrancada da espada, acaba atingindo um dos caçadores controlados pelo Apóstolo, e assim ele também perde a vida. Ele dizia: pessoal, permito que todos vocês ouçam e vejam novamente. Limpem este lugar. O Apóstolo então decide ir embora com seus guarda-costas. Porém, ao sair da sala, ele encontra outros caçadores que estavam ali por causa daquele barulho. Eles se perguntam se algum caçador novamente destruiu aquele lugar. Porém, ao passar por eles, o Apóstolo ordena: esqueçam tudo o que viram aqui. Eles se perguntam em pensamentos: o que é livre-arbítrio? Todas as criações são feitas somente para realizar os desejos do seu Criador, mas as criações desse universo mataram seu próprio Criador por causa do seu livre-arbítrio. Após isso, o Apóstolo entra na dungeon com seus seguidores. Eles capturam o boss. O Apóstolo olha para o Minotauro e diz: um monstro? Não, seria mais preciso chamar isso de um fugitivo dimensional que vaga pela fenda dimensional. Deve ter sido bem doloroso viver enquanto vagava por todos os cantos, depois de perder a sua casa. Te darei uma chance de se livrar da sua raiva. Vá e faça o que quiser com ela. O Apóstolo introduz no corpo do Minotauro a poeira estelar condensada e diz em pensamentos: preciso investigar mais esse mundo, tudo pelo bem de realizar o desejo do nosso Criador. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like. O avião de Sung-soo está prestes a chegar na Coreia. Enquanto isso, vemos um portal próximo do aeroporto. Quem cuidava deste local eram alguns caçadores da associação. De repente, o portal fica vermelho e um deles dizia: isso parece perigoso, baseado no poder mágico que está saindo desse portal. Se não derrotarmos o boss imediatamente, acho que uma quebra de dungeon é iminente. Se isso acontecer aqui, causará um dano imenso no aeroporto. Nesse caso, reportaremos para a Associação de Caçadores que não temos problemas aqui, Apóstolo. Nesse momento vemos
Vimos que os olhos daqueles caçadores estavam amarelos. Eles estavam sendo controlados pelo apóstolo dos Itarim, que também estava naquele local. De repente, vemos os monstros infectados pela poeira estelar, saindo daquele portal que sofreu a quebra de dungeon. O apóstolo dos Itarim estava ao lado de seus guarda-costas, esperando este momento, e dizia: criações são seres feitos para executar os desejos de seus criadores. Se o nosso criador está entediado, lutaremos entre nós mesmos. Se o nosso criador quiser alguma coisa, faremos de tudo para oferecer isso a ele. Essa é a razão da nossa existência como criações. Mas um dia, o Criador, Deus, disse isso: um da minha espécie em outra dimensão está morto. Pegue isso e me traga os direitos ao mundo que perdeu o seu mestre. Vemos nesse momento que o Deus do outro mundo, que enviou o apóstolo, queria tomar o mundo que não estava sendo governado, o mundo que o Deus foi morto por seus servos, os seres celestiais, que posteriormente foram autonomeados como governantes. Assim como os governantes, os seres celestiais daquele outro mundo também tinham uma aparência angelical, e foi dado ao enviado um item, muito parecido com a taça da reencarnação. O apóstolo dizia: seguimos as palavras do nosso Deus e juntamos numerosos crentes no nosso mundo. Então nosso exército partiu para o mundo que perdeu o seu mestre. Uma energia além da nossa imaginação era necessária para transportar incontáveis soldados. A passagem dimensional era estreita demais para aguentar uma quantidade tão grande de energia. Por isso, o exército de Deus demorou muito tempo para passar pela passagem dimensional. O exército de Deus, que não desistiu, eventualmente chegou ao mundo que perdeu seu mestre. Naquele lugar, vimos a escuridão, uma escuridão de profundidade incomensurável. O apóstolo dos Itarim se lembra de quando o exército de Deus chegou ao mundo de Sun Jinwoo há alguns anos atrás. Eles se depararam com o monarca das sombras que disse: ergam-se. O exército da sombra surge e entra em combate com seres de outro mundo. O apóstolo dizia: a escuridão e seu exército possuíam uma força tremenda. A escuridão era assustadora de várias formas. Os soldados de Deus que lutaram e morreram contra a escuridão eram usurpados pela escuridão e transformados em nossos inimigos. Quanto mais a guerra continuava, mais soldados morriam, e o poder da escuridão crescia além da nossa imaginação. O exército de Deus foi contido pelo momentum deles, e a guerra que começou no mundo que perdeu seu mestre foi além dos confins da dimensão. Sim, meus amigos, Sun Jinwoo derrotou todos os adversários e partiu para a fenda dimensional com a intenção de destruir os demais enviados e travar uma guerra contra o Deus de outro mundo. O apóstolo então continuava: o exército de Deus caiu em desespero, já que não conseguiu passar pela escuridão por um bom tempo. Então o emissário de Deus, Tiele, disse uma coisa: isso é uma oportunidade. Assim como levamos muito tempo para sairmos, aqueles que saíram da escuridão dentro do mundo que perdeu seu mestre não conseguirão voltar tão facilmente por causa da quantidade imensa de poder mágico que eles possuem. Não sinto o poder mágico daquele mundo que perdeu o seu mestre, então faremos uso das névoas de fogo. Devemos conseguir trazer ruína ao mundo deles de dentro. Névoas de fogo, o crente de mais baixo nível, que foram destruídos e queimados pelo fogo da fé, mas ainda carregam a vontade do Deus. Mesmo que eles sejam fracos, a habilidade de propagação à fé explosiva deles é fatal para aqueles que não têm poder mágico. O exército de Deus pensou que quando a fé fosse propagada ao mundo que perdeu seu mestre, o número de crentes aumentaria e eles poderiam manifestar santuários e milagres. E além disso, todos eles concordam com a estratégia do Tiele unanimamente. O Tiele então usou sua habilidade para dividir sua força em 5 fragmentos e deixou o fragmento mais fraco carregar a chama da névoa de fogo para o mundo que perdeu o seu mestre. Como planejado, o fragmento mais fraco não foi detectado pela escuridão e conseguiu entrar no mundo que perdeu seu mestre, mas o primeiro fragmento de Tiele que chegou no mundo sem mestre encontrou variáveis inesperadas. Seres que não tinham poder mágico naquele mundo agora obtiveram poder mágico. Depois disso, ele descobriu que o poder mágico apareceu neste mundo junto do grande cataclisma. O primeiro fragmento decidiu esperar pelos outros fragmentos e conseguiu se fundir com o segundo fragmento e pensar que eles conseguiriam experienciar uma chance tão boa durante sua guerra conosco. Alguém deve ter planejado isso. Outros atrasos não podem acontecer com o nosso plano. Humanos dentre eles, é importante entender o pico do potencial das entidades conhecidas como caçadores, que possuem poder mágico, para que eu possa cumprir o meu dever como um fragmento de Tiele. O apóstolo Tiele estava dentro do aeroporto e de repente uma grande explosão acontece. Os monstros controlados por ele, que saíram da quebra de dungeon, estavam atacando o lugar. As pessoas entram em pânico e gritam pela ajuda da associação de caçadores. Observando aquilo, o apóstolo dizia em pensamentos: se monstros com bastante poder mágico fizerem um alvoroço, então caçadores de rank alto também aparecerão. Se possível, quero ver o quão forte é
é um caçador de rank S. De repente vemos alguns caçadores que estavam no aeroporto. Eles se preparam para lutar e dizem: porque uma quebra de dungeon aconteceu do nada. Uma guilda não tinha sido designada para os portais dessa região. O apóstolo então percebe que aqueles dois caçadores são usuários de poeira estelar. Esse é um estimulante criado ao derreter a fé das névoas de fogo, mesmo que o fraco traço de fé que acumulou dentro do corpo deles normalmente não tem muito efeito se usarmos a habilidade de amplificar para aumentar a fé deles. Naquele momento, os olhos amarelos do apóstolo começam a brilhar. Os caçadores então são controlados por ele, que dizia: vocês estão ficando no nosso caminho, saiam daqui. Rapidamente os caçadores obedecem às ordens do apóstolo. Nesse momento vemos que as pessoas daquele lugar estavam sendo atacadas pelos monstros. Todos estavam sendo mortos bem na frente do apóstolo, que dizia: criações existem para o bem do seu Criador, Deus. Por isso eu pensei que o motivo da minha existência era só realizar os desejos de Deus, mas porque os humanos têm desejos. Aquelas criações têm desejos que o Criador deveria ter. Será que esses humanos fracos pensam que são superiores a nós? De repente quem chega ali é Song Su-ho. Enquanto as pessoas corriam para longe do perigo, ele ativa sua máscara das sombras e caminha na direção dos inimigos. O garoto dizia: uma quebra de dungeon, não acredito que isso está acontecendo bem na hora que cheguei na Coreia. O homem estava prestes a ser morto por um dos monstros, porém Song Su-ho avança rapidamente e impede que isso aconteça. Ele acerta uma joelhada na cara do inimigo e o garoto dizia: vou parar os monstros, então por favor fuja daqui. Enquanto Su-ho lutava contra os monstros, isso acaba chamando a atenção do apóstolo Tiele. Su-ho começa a cortar todos os inimigos à sua frente, enquanto controla sua lâmina com o toque do dominador. O apóstolo surpreso dizia em pensamentos: um caçador que veste uma máscara negra. Ele se lembra de Lee Min-sung, que disse: soube que um caçador que veste uma máscara negra destruiu a guilda hiena. O apóstolo então se pergunta: será que é ele? É aquele incômodo que Lee Min-sung falou? O ataque contra as pessoas que estavam no aeroporto continua. Os monstros matavam e feriam as pessoas sem misericórdia. Uma horda de goblins parte para o ataque, porém de repente, eles são atingidos pelos socos poderosos de Song Su-ho. O garoto dizia em pensamentos: um portal que pode causar tanto dano em um local tão movimentado. A associação de caçadores nunca deixaria algo assim acontecer. O que está acontecendo aqui? Por enquanto, evacuar as pessoas é a prioridade. Vemos que o apóstolo Tiele estava observando Su-ho. Ele dizia em pensamentos: pelo fato de não haver traços de névoa flamejante acumulada em seu corpo, esse garoto de máscara negra parece não ter consumido a poeira estelar. Seu poder mágico é semelhante ao de Lee Min-sung, ou talvez um pouco mais forte. Naquele momento, Su-ho estende sua mão e diz: ergam-se. Vemos então alguns dos goblins que ele acabou de matar com os punhos se tornando soldados das sombras. Su-ho dizia: ajudem as pessoas que não conseguiram evacuar. Nesse momento, o apóstolo dos Itarin se assusta. Ele diz em pensamentos: aquilo é uma das habilidades que a escuridão usava. Não acredito que exista um humano capaz de usar o poder da escuridão. Vemos que o apóstolo percebe que o poder de Su-ho é semelhante ao do monarca das sombras. Ele dizia: se esse humano realmente estiver relacionado à escuridão, faz sentido que ele tenha atacado a guilda hiena e a fábrica da poeira estelar para interferir em nossos planos. Su-ho nesse momento percebe que estava sendo observado. Ele olha para trás e o apóstolo percebe que deve ocultar sua presença. Porém, Su-ho, na verdade, estava pressentindo o caminhão que foi jogado contra a vidraça daquele lugar. Song Su-ho age rapidamente e salva o apóstolo, que tem uma aparência de criança. O jovem monarca dizia: um caminhão voando, de repente, você está bem, garotinho. Vemos que o jovem monarca estava intacto, apesar de ter sido atingido por um caminhão que caiu do céu. Os seus olhos brilhavam e logo à frente ele avista o boss. Aquele é o Minotauro que absorveu a poeira estelar concentrada. Ele era gigantesco e emite um rugido furioso na direção de Song Su-ho. O garoto dizia: então é esse o sujeito que é o líder das bestas mágicas. Ibero responde: jovem monarca, sinto a energia de Itarin vindo daquele monstro. Su-ho dizia: se for verdade, essa quebra de dungeon também deve estar relacionada aos Itarin. Bero de repente se assusta e olha para o garoto que Su-ho acabou de salvar. Ele pergunta se essa sensação foi apenas impressão sua. O Minotauro finalmente parte para o ataque. Ele prepara um soco para atingir Su-ho, porém o garoto faz o mesmo e diz em pensamentos:
Depois que atingir o nível 35, investe todos os pontos de status em força. Os punhos de Suho e do Minotauro se chocam, e observando aquilo, o apóstolo dizia em pensamentos: o fato dele ter me salvado deve significar que ele me considera apenas uma criança humana. Aquele sujeito usa o poder da escuridão, mas ele é extremamente fraco se comparado à própria escuridão daquela vez. No entanto, seu potencial ainda é desconhecido. Encontrá-lo aqui foi uma grande sorte. Preciso eliminá-lo agora mesmo. Vemos que Sung Suho estava conseguindo derrotar o Minotauro, que foi fortalecido pela poeira estelar condensada. E antes que o apóstolo dos Itarim pudesse atacá-lo pelas costas, alguém chega até ali. Aquele é o homem conhecido como o Soldado Supremo da Coreia, a arma suprema da Guilda Caçadores, o caçador de rank S, cujo nome é Choi Jong-in. Ele dizia: parece que já é tarde demais. Bem, vamos acabar com isso rápido. Ele estende sua mão e várias bolas de fogo aparecem acima dos monstros. O apóstolo fica surpreso e Sung Suho se afasta. Ele não entendia de onde veio aquele fogo. Choi Jong-in estava na frente de todos, e então fecha seu punho. Naquele momento, as esferas de fogo bombardeiam todos os monstros abaixo. Suho, surpreso, dizia: bolas de fogo estão surgindo e atacando os monstros. Espera, todos os monstros foram eliminados de uma só vez. Um caçador que controla as chamas. Será possível que seja o caçador de rank S, o Choi Jong-in? Suho conhecia a lenda de Choi Jong-in, o caçador de rank S mais forte da Guilda Hunters. Jong-in anda na direção de Suho e diz: então você sobreviveu a isso? Você é um sujeito resistente. Nesse caso, Suho olha para trás e percebe que o caçador de rank S estava falando com o Minotauro, que era o boss da dungeon. Choi Jong-in então concentra a magia de fogo nas suas mãos. Ele começa a preparar uma flecha de fogo e mira aquela magia na direção do inimigo. Era um poder de chamas concentrado, e o Minotauro parte para o ataque. Jong-in apenas dispara sua flecha de fogo, sendo capaz de destruir facilmente o inimigo. Jong-in dizia: a situação foi resolvida. As pessoas começam a comemorar. Uau, caçador Choi Jong-in, como esperado de uma arma humana, muito obrigado. As pessoas que estão a salvo ficam felizes. Eles agradecem a Jong-in, que dizia em pensamentos: eu jurava que havia visto uma criança por aqui. Será que o caçador que estava lutando até eu chegar saiu sem se preocupar com os méritos? Mas por quê? Suho estava escondido e então dizia: ufa, ainda bem que o caçador Choi Jong-in apareceu. Seria um problema se começassem a investigar minha identidade. É melhor fugir por enquanto. Porém, o mais preocupante é o fato de que Itarim sempre agiu nas sombras, mas agora ele está atacando os civis em um lugar tão movimentado. Será que ele está planejando algo grande? Após isso, vemos o apóstolo observando a cidade. De repente, um portal se abre logo atrás dele. Aquele pequeno portal trazia mais um dos fragmentos de Tiele. O apóstolo dizia: então você chegou ao terceiro fragmento. O terceiro responde: faz tempo, segundo o fragmento. O segundo então diz: antes de te entregar este corpo, vou explicar algo brevemente. Entre as criaturas vivas deste mundo, os humanos, existem os chamados caçadores que possuem mana. Entre eles, é preciso ter cuidado com os Rank S, que possuem uma vasta quantidade de mana. Além disso, há uma variável presente aqui neste mundo, algo que precisa ser eliminado. O terceiro fragmento responde: chega. O restante eu verei por meio das memórias, assim que assumir o corpo. Agora que cumpriu sua missão, você será absorvido por mim, como o planejado. Porque está hesitando? Segundo o fragmento, algum problema? O segundo responde: não é nada. Bem, cuide do resto a partir de agora. Porém, ele dizia em pensamentos: será que foi apego ou fato de que minha existência neste mundo será apagada quando a nova personalidade assumir? Bem, mas não há o que fazer. Não existe nada neste mundo que seja mais importante do que a vontade de Deus. Tudo isso é para o nosso grande Criador, Deus. E neste momento o apóstolo Tiele absorve seu terceiro fragmento, e uma grande luz toma conta daquele local. Após a absorção ser concluída, vemos que o seu corpo sofreu transformações. Tiele agora tem um corpo de um humano adulto e dizia: essas memórias, a variável que o segundo mencionou, existe um ser que usa o mesmo poder da escuridão neste mundo. Segundo o fragmento, sua última decisão estava errada. Eliminá-lo seria um desperdício. Se conseguirmos transformá-lo em um seguidor, também seremos capazes de manipular os mortos. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like. Sung Suho finalmente chega na sua casa. Ele toma um banho e respira aliviado, mas antes que pudesse descansar completamente, Beru aparece e diz:
Tá com cara de cansado, jovem monarca. Surro diz que realmente estava, depois de passar por toda essa odisseia, e ainda acabou de sair de uma bronca do seu tio. Vemos Jinro que disse, proteger a terra é bom, mas sua segurança vem em primeiro lugar. Se algo acontecer com você, como eu vou encarar os seus pais? Surro se lembra daquelas palavras e dizia, será que minha mãe e meu pai também se preocupavam comigo assim? Tá bom, bora pra Dungeon das Sombras. Beru pergunta se não seria melhor descansar um pouco antes, mas Surro responde, o descanso deixa pra depois. Eu saí correndo de casa e não consegui fazer a missão diária de hoje. Não posso perder nenhuma recompensa. Beru então pensava, jovem monarca, será que ele está viciado em ficar mais forte? Somos levados até a Dungeon das Sombras. Porém, ao chegar lá, Surro fica extremamente assustado. O quê? Mas o que é isso? As missões diárias sumiram. Uma mensagem do sistema aparece. Logo quando ele chega naquele lugar. Você eliminou todos os habitantes do outro mundo vivos na Dungeon das Sombras. Missões diárias encerradas. Surro pergunta, o que aconteceu aqui? À sua frente estava Mute, o herdeiro do monarca do corpo de ferro. Ezio, a herdeira do monarca das chamas brancas, e Gray, o herdeiro do monarca das presas. Ezio dava as explicações. A Mute saiu caçando todos os goblins da Dungeon das Sombras em uma única noite. O crocodilo dizia, só limpei aqueles servos desprezíveis do Tarnak, que estavam invadindo o refúgio do jovem monarca. Eu não matei nenhum humano, como prometido. Sung Surro fica surpreso. Ele acabou com todos os goblins, sem as missões diárias, meu ritmo de crescimento vai. E a Mute nesse momento fala, se você quiser ficar mais forte, eu posso te treinar. Surro fica surpreso e o crocodilo continua. Eu também não nasci sendo forte, conheço bem os métodos de treino. Eu vou transformar o jovem monarca num verdadeiro ser poderoso. Nesse momento aparece uma nova missão diária, a preparação para se tornar o mais forte. Surro fica surpreso ao ver que as missões diárias voltaram. Não tem como não aceitar essa missão. Ao que parece, o sistema de Surro se adapta às situações de seu cotidiano. Ele aceita a missão e diz, deixa eu ver, lista de missão, sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos e 10 km de corrida. É isso que vai me tornar mais forte. Aquela é a mesma missão diária que seu pai Sun Jin-woo teve que fazer no passado. E é claro, esse também é o treinamento do Saitama, uma clara referência ao One Punch Man. Porém a Mute dizia, só isso aí não vai adiantar, é claro. Você tem que fazer tudo isso me carregando. Surro fica surpreso. Ele deve fazer tudo isso com a Mute nas costas. O crocodilo dizia, tá certo que com esse tamanho fica difícil me carregar. Sem problema. Por causa do Tarnak, meu corpo foi destruído e regenerado tantas vezes que agora eu consigo ajustar o meu tamanho. Nesse momento a Mute diminui o tamanho de seu corpo. Todos os outros descendentes dos monarcas ficam assustados ao verem aquilo. Ele se aproxima de Surro e pergunta, isso resolve, não é? Surro fica surpreso ao ver que a Mute encolheu e o crocodilo dizia, então bora começar o treino, jovem monarca. Surro responde, beleza, conto com você, Mute. Por conta da diferença de força entre a gente, ainda tem uma condição para liberar a habilidade de vínculo. Um alerta do sistema aparece. A diferença de poder entre o jogador e o herdeiro da força Mute é muito grande. Para liberar a habilidade de vínculo, suba de nível para desbloqueá-la. Nível necessário, 80. Surro dizia, ter um companheiro que me dá missões também tem seu lado bom, não é? A Mute fala, ok, lá vou eu. Ele pula nas costas de Surro, o chão se trinca e o jovem monarca quase é esmagado. A Mute dizia, eu esqueci de te avisar, eu consigo diminuir o meu tamanho, mas não o meu peso. Beru, Gray e Ezio ficam preocupados com o jovem monarca. Surro dizia em pensamentos, preciso fazer sem flexões desse jeito, já sinto que meus braços vão quebrar. E a Mute dizia, pode ser doloroso, mas aguente firme, eu só conheço o crescimento através da destruição e da regeneração. Somos levados até a região de Pajô, na Dungeon de Campo. Ali também existe uma fábrica de poeira estelar. Vemos alguns névoas flamejantes presos em uma máquina, e quem estava ali também era o caçador de ranquear Lee Min-sung. Ele dizia, se adaptou bem, mas até quando vou ter que ficar fazendo isso? Um demônio se aproxima e diz, considere uma honra estar participando disso, humano. Afinal, ele nos salvou, tanto eu quanto você, de nossas vidas miseráveis. Esse é Murmo, o demônio responsável pela fábrica de poeira estelar. Lee Min-sung pergunta, miseráveis? Rapidamente ele desfere um golpe que corta os tentáculos do rosto de Murmo. Lee Min-sung estava furioso e segurando sua adaga ele dizia, você é só um monstro insignificante, tá achando que pode julgar minha vida, tá querendo morrer, onde está o garoto? Murmo responde que o apóstolo está ocupado. Lee Min-sung dizia, logo Lin Tae-gil estará de volta à Coreia, já tá na hora dele cumprir o prometido. Murmo então mostra a poeira estelar condensada e diz, você também recebeu isso, não foi, humano? Por que não usa?
Ele é o Salvador que apareceu para mim depois que o reino demoníaco foi destruído pelo Monarca das Sombras e eu fui expulso para a fenda dimensional. Graças a ele, a toxina de sangue selvagem foi modificada para espalhar a poeira estelar pelo reino demoníaco, o que permitiu que eu destruísse os traidores da Casa Hadir. Se você o seguir, também poderá alcançar um poder muito maior do que tem agora. Com certeza será suficiente para derrotar esse tal Lin Taegil. Lee Min-sung responde: você não sabe merda nenhuma sobre o Zanki S, então pare de agir como um sabe-todo. Falar essas baboseiras de culto não adianta nada, afinal, quem é que usaria algo assim? Lee Min-sung vai embora e o demônio dizia: humano ingênuo, por isso você será um perdedor para sempre. Lee Min-sung chega até o seu carro e diz: só preciso esperar aquele garoto matar o Lin Taegil. Depois disso, é só denunciar esses desgraçados para a Associação de Caçadores e deixar que cuidem do resto. Vou colocar tudo de volta ao normal para me tornar exatamente como eu era no auge. Lee Min-sung entra no seu carro e vai embora dali. Porém, percebemos que uma caçadora estava o observando. Ela então contacta o presidente da Associação de Caçadores e diz: confirmamos que Lee Min-sung foi visto saindo da dungeon de campo em Paju. Suspeitamos que aquele lugar seja onde a poeira estelar é produzida. O presidente Oh Jin-chul recebe aquela informação e diz: entendido, continue com a vigilância, caçadora Baek Mi-ho. O presidente desliga o telefone e vemos que quem estava ali na sua sala era o caçador de rank S Choi Jong-in, que diz: o rastro de Lee Min-sung está cada vez mais evidente. Presidente da associação. Durante o incidente da quebra de dungeon no aeroporto, os funcionários responsáveis pelos portais locais alegaram ter perdido a memória ao mesmo tempo, e todos eram caçadores que consumiram poeira estelar. Os comportamentos estranhos dos caçadores já foram notados em vários lugares, e todos eles compartilham um ponto em comum: consumiram poeira estelar. O presidente responde: com esses indícios, a Associação de Caçadores planeja proibir oficialmente a poeira estelar. Mas Choi Jong-in pergunta: e sobre o Lee Min-sung, o que pretende fazer? Oh Jin-chul diz: vamos capturá-lo, junto com quem está por trás dele. Choi Jong-in fala: nossa guilda também vai colaborar com vocês. Em pensamentos, o presidente diz: pensando bem, recebi uma ligação do Yo Jin-ho dizendo que o Suho voltou para casa em segurança. Se o Suho realmente crescer como caçador, assim como o caçador Sung Jin-ho, é provável que ele também fique preso às regras do sistema de caçadores, como o Jin-ho na sua vida anterior. Portanto, caçador Sung Jin-ho, eu vou garantir que Suho receba o meu apoio. Nesse momento voltamos à Dungeon das Sombras. Suho acaba de fazer 99 flexões. Ao atingir a 100ª, vemos que seus pulsos se rasgam. Os braços de Suho estavam machucados. Yamauchi dizia: jovem mestre, já acabou. Isso foi só o final das flexões de braço. E Seal e Gray ficam surpresos. Os braços do jovem mestre estão quebrados. Beru fica furioso. Seu crocodilo brutamontes, o que acha que está fazendo com o nosso frágil jovem mestre? O treinamento está suspenso. Naquele momento, Suho abre a loja do sistema e compra um item. Ele toma uma poção de cura e diz: ainda bem, antes de enfrentar o Lee Min-sung, quero ficar ainda mais forte. Então isso veio na hora certa. Faltam só mais 3 exercícios, não é? Vamos continuar com os preparativos para me tornar o mais forte. Yamauchi observa Sung Suho, que ao se levantar estava muito mais forte do que antes. Os resultados do treinamento já começaram a aparecer. Beru e Seal estão surpresos ao ver Suho fazendo as abdominais com o peso de Yamauchi sobre ele. O jovem monarca se funde com Gray para poder concluir aquele treinamento. Após várias poções de cura, Suho começa os agachamentos. Ao que parece, essa foi uma das partes mais difíceis desse treinamento, onde dezenas de potes de cura foram utilizados. O último estágio foi correr 10 km, e nessa parte Yamauchi dizia em pensamentos: ainda precisa usar habilidades para aguentar, mas é incrível que ele tenha conseguido sobreviver a esse treino. O jovem mestre nunca desiste e sempre busca uma solução. Um dia ele pode superar até mesmo o Tarnak ou outros monarcas. Após terminar o treinamento, Suho dizia: minha coluna, preciso comprar uma poção. Gray também fica extremamente cansado, afinal, ele estava passando por tudo aquilo também, já que estava fundido com o jovem monarca. Suho perde a consciência e não consegue nem sequer verificar a recompensa de missão. Beru fala que o treino de hoje acabou. Suho volta a si e diz: foi um treino infernal, mas com a recompensa diária e durante o treino, o nível da habilidade e resistência e minha força subiram em 1. A força de Suho sobe para 78 e a habilidade e resistência vai para nível 3, além da defesa física aumentar em 60%. Suho dizia: não sei se isso é o suficiente, mas se as missões diárias ficarem mais fáceis, eu com certeza ficarei mais forte. Yamauchi, conto com você amanhã. Suho estava muito cansado e dorme no sofá. Beru cobre o jovem monarca e diz:
Você desabou assim que chegou em casa. Foi um grande esforço, jovem mestre. Nesse caso, vou aproveitar o tempo livre para me dedicar ao meu hobby. Naquele momento, Beru liga a televisão. Como sabemos, ele é um grande fã de doramas e novelas. Porém, na TV estava passando uma reportagem. A Associação de Caçadores, após o recente incidente da quebra de dungeon no aeroporto, anunciou novas regulamentações para as dungeons de campo que surgiram após as quebras de dungeon. Diferente das dungeons dentro dos portais, nas dungeons de campo é possível coletar materiais de bestas mágicas e pedras mágicas regularmente, o que levou à concessão de propriedade das dungeons de campo a guildas privadas, resultando em grandes lucros. No entanto, a Associação de Caçadores informou que tomará medidas rápidas contra guildas ceifadores e outras guildas privadas que possuem dungeons de campo de alto nível. Quem acaba de ser notificado pela Associação de Caçadores era Lee Min-sung, o vice-líder da Guilda Ceifadores. O agente da associação dizia: Caçador Lee Min-sung, a Guilda Ceifadores possui dungeons de campo demais. Não podemos simplesmente ignorar as dungeons de campo que estão causando tantos danos aos civis. A diretoria da Associação de Caçadores ordenou a conquista da dungeon de campo de rank B, chamada Campo de Pajô, atualmente sob posse da Guilda Ceifadores. Além disso, o caçador Lee Min-sung, já faz mais de meio ano que você não atua como caçador. Para manter a licença, gostaríamos que participasse da eliminação do Campo de Pajô. Lee Min-sung soa frio e diz em pensamentos: isso tudo é claramente coisa do presidente Woo Jin-chul para tentar me atingir. Justamente o Campo de Pajô, onde está a maior fábrica de poeira estelar. Recusar essa proposta pode significar romper relações com a associação. Mas naquele momento, quem chega até ali é ninguém menos do que Lin Tae-gil, o líder da Guilda Ceifadores. Ele diz: seguirei a solicitação da associação. Os agentes então respondem: agradecemos a sua colaboração como representante da guilda, caçador Lin Tae-gil. O mestre da guilda responde: sim, seguir a decisão da Associação de Caçadores é o correto. Lin Tae-gil, caçador rank S, mestre da guilda Ceifadores. Lee Min-sung treme e diz em pensamentos: eu devia ter percebido que ele voltou cedo da missão no exterior para isso, para me atrapalhar. Os agentes então falam: a Associação de Caçadores enviará caçadores para o Campo de Pajô e gostaríamos que formassem um time com eles. Quando os agentes vão embora, Lee Min-sung pergunta: Lin Tae-gil, o que você tá fazendo? Tá fora de si? Você tem ideia do valor de uma única dungeon de campo? Lin Tae-gil responde: você acha realmente que o objetivo da associação é eliminar as dungeons de campo? Eles provavelmente notaram o que você estava fazendo escondido. Eu não avisei para não subestimar a associação. Não bastasse ignorar o meu aviso, você usou os membros da guilda como quis, enquanto eu estava fora. Até quando vai me tratar como seu motorista, que está sempre limpando a bagunça que você faz? Nesse momento, Lee Min-sung se assusta. Ele foi descoberto e não podia fazer mais nada além de ficar em silêncio. O celular de Tae-gil toca. Ele acaba de receber uma mensagem de um olheiro, dizendo que acaba de surgir um novo caçador de rank S na Coreia. Vou até a Associação de Caçadores, então prepare o dinheiro do contrato. Min-sung, talvez ainda dê tempo de resolver as coisas. Então vamos tentar fazer o nosso melhor. Lee Min-sung fica sozinho na sala e seus olhos estavam vermelhos de fúria. Ele dizia: mais um rank S. Esses sortudos que chegam a rank S e já começam a se achar. Aquele desgraçado de outro planeta nunca vai crescer. Quando diabos aquele fragmento vai chegar? Rápido, mate o Lin Tae-gil. Só matando aquele desgraçado eu posso. E de repente, Lee Min-sung olha para o celular que estava na mesa. Ele fica surpreso, mas de repente um sorriso surge em seu rosto. Aquele sorriso então se transforma em uma risada maligna. E ao vermos a imagem que estava no celular, entendemos o que aconteceu. Lee Min-sung dizia: esses olhos malditos, que coisa divertida você está tramando, hein? Aquele era o apóstolo Tiele, que agora estava em sua forma adulta e acabava de se registrar como um novo caçador de rank S da Coreia. O apóstolo saía de sua avaliação e vários olheiros de diversas guildas estavam ali esperando. Surpresos eles diziam: então essa pessoa é o novo caçador de rank S da Coreia. Tenho certeza que o nome dele é. Naquele momento, quem chega até ali é o líder de uma grande guilda que diz: parabéns por se tornar o novo caçador de rank S da Coreia, caçador Park Do-jin. Aquele é Choi Jong-in, o líder da guilda Hunters.
Ele dizia: nós nos conhecemos? Tenho a impressão de já ter visto você antes. Park Do-jin responde: é a primeira vez, mas eu sei bastante sobre você, caçador Choi Jong-in. O mestre da Hunter diz que entendeu. Me desculpe pelo engano. Mudando de assunto, que tal considerar um contrato com a Hunters? Park Do-jin agradece pela proposta, mas ele já tinha uma guilda em mente, então isso seria difícil. Naquele momento, o novo caçador de Rank S aponta seu dedo para o caçador de Rank S, que acabou de chegar ali. Aquele era Lin Taegyeol, que se perguntava se ainda teria tempo de fazer uma proposta. Todos os olheiros, e até mesmo o Taegyeol, ficam surpresos ao ver que o novo caçador de Rank S da Coreia queria atuar na guilda Ceifadores. Uma semana se passa e somos levados até a dungeon de campo em Paju. Vemos Bae Kim-ho, a caçadora de Rank A enviada pela associação. Ela dizia: com um pedido de apoio da associação de caçadores, fui escalada para participar da missão no campo de Paju. Sou Bae Kim-ho, da guilda Baekho. Quem chega até a garota é o vice-líder da guilda Ceifadores, que se apresenta: sou Lee Min-sung. Conto com vocês. Parece que a caçadora Bae Kim-ho está passando por muita coisa por causa da dungeon de campo. Os olhos de Bae Kim-ho brilham e seriamente ela responde: imagina, é claro que eu devo ajudar. Em pensamentos ela falava: uau, como esperado de alguém com experiência como ator. Finge gentileza, enquanto por dentro está tão podre. De qualquer forma, tudo o que acontecer hoje no campo de Paju vai ser revelado. Vou ser eu quem vai arrancar essa máscara. Lee Min-sung fala para os outros caçadores: vamos tomar cuidado para não nos machucarmos durante a missão. Bae Kim-ho dizia em pensamentos: se houver uma variável, é a participação daquele Rank S recém-chegado, a guilda Ceifadores. Park Do-jin, o novo Rank S, estava ao lado de Lee Min-sung. Bae Kim-ho, ao lado dos caçadores enviados pela associação, também estavam unidos, e ela dizia em pensamentos: bom, se algo der errado, eu ainda tenho aquilo. Muito bem, pessoal da equipe de mineração, pegue uma picareta cada um. Naquele momento vemos os caçadores de baixo nível, que iriam atuar como mineradores. Um deles é alguém bastante familiar. A Associação de Caçadores escalou Sung Soo-ho para participar dessa missão. Esse é o início da operação de campo de Paju. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like. Vemos o que aconteceu alguns dias atrás. Lee Min-sung dizia: como você cresceu tanto em tão pouco tempo, os alienígenas crescem rápido pelo visto. O apóstolo, conhecido agora pelo nome de caçador, Park Do-jin, responde: antes eu escolhi um corpo pequeno e jovem que fosse vantajoso para a sobrevivência, mas agora que reuni os fragmentos e recuperei minha força, não preciso mais me prender a uma aparência específica. Lee Min-sung pergunta: mas que história é essa de Park Do-jin? E ainda virou um caçador? O que você tá tramando? Park Do-jin responde: é o nome que escolhi para atividades futuras fora daqui. Ser caçador pareceu vantajoso para o que planejo daqui pra frente. Min-sung dizia: por causa do que você aprontou no aeroporto, a Associação de Caçadores começou a me perseguir, usando os danos aos civis como pretexto. Se a fábrica de campo de Paju for descoberta pela Associação de Caçadores, é bom pensar que será o fim para mim e para você. Park Do-jin responde: não se preocupe, Lee Min-sung. Eu entrei na guilda Ceifadores justamente para evitar isso. Vou transformar todos os caçadores daquele grupo em fiéis. Assim nada será descoberto naquele lugar. Min-sung dizia: você está jogando pesado desde o começo. Mas diga, você acha que consegue derrotar Lin Taegyeol, um Rank S? Do-jin dizia: você está falando daquela promessa de matar Lin Taegyeol. Depois de encontrá-lo agora, tenho certeza. Se eu lutar contra um Rank S nesse momento, não importa se eu morrer junto, mas vou cumprir a minha promessa. Nesse momento, Lee Min-sung começa a rir. Tempo depois, na sede da Associação de Caçadores, vemos o presidente Oh Jin-ju que dizia: a missão no campo de Paju já deve ter começado. Lee Min-sung e o pó estelar. Preciso reunir provas definitivas nessa missão. Pensando nos caçadores que foram enviados, não há motivo para se preocupar. Com a cooperação da guilda Baekho, temos a caçadora Rank A Bae Kim-ho participando. E como precaução, temos o caçador Choi Jong-in e mais um caçador de Rank S está em prontidão. A única variável seria aquele caçador de Rank S, Park Do-jin, o fato de que ele se juntou à guilda Ceifadores assim que a missão no campo de Paju começou. Faz parecer que as coisas estão correndo bem para Lee Min-sung. E tem mais uma coisa que me incomoda. Soo-ho foi inserido como minerador nesta missão. Será coincidência ou destino? Embora
Embora eu tenha aprovado sua entrada como minerador, ainda fico com dúvida se essa foi a escolha certa. Se em tudo isso houver a intenção de Suho, só posso ajudar. Somos então levados até a raid de campo. Vemos alguns tankers avançando com seus escudos. Monstros cuspidores de fogo o atacam. Os tankers se defendem com seus escudos e gritam: equipe de ataque, não aguentaremos por muito tempo. De repente Baek Miho dá um toque nas costas daquele tanker que fica surpreso. Ela parte para a ofensiva e ataca os monstros. Com um soco ela inicia o seu contra-ataque. Um dos monstros começa a ser atingido por vários golpes de Baek Miho. De repente, a caçadora de rank A percebe que o outro monstro estava prestes a atacá-la. Ela consegue se esquivar de suas garras e parte para o contra-ataque. Baek Miho salta na direção do inimigo e com um poderoso soco acerta a sua cabeça rapidamente. O monstro bate sua cabeça com toda a força contra o chão. Aquilo foi o suficiente para ser derrotado pela caçadora de rank A. Baek Miho observava Lee Min-sung, que estava logo atrás dos tankers. Ela dizia em pensamentos: como esperado, Lee Min-sung não está participando da luta. É um desperdício para alguém com despertar de rank A. O que ele acha que é ser um caçador. E enquanto estava pensando naquela hipótese, Baek Miho é atacada por um dos monstros salamandra. Ela se assusta, já que se distraiu por um momento, e agora estava prestes a ser atingida. Porém, de repente, o novo caçador de rank S, o Park Dojin, salva Baek Miho. Com apenas um golpe, ele consegue derrotar o adversário e diz: cuidado, caçadora Baek Miho. Assustada, a caçadora dizia em pensamentos: sem esforço algum, ele acabou com a salamandra com um único golpe. Caçador Park Dojin, quando vi ele chegando para a missão com roupas comuns, pensei que fosse só um novato mesmo sendo um rank S. De repente, Park Dojin parte para o ataque. Ele consegue arrancar as cabeças de vários monstros salamandra. E observando aquilo, Baek Miho dizia: então isso que é a diferença de um rank S. Parece que terminamos tudo por aqui. Foi mais rápido do que eu imaginei. Mas o campo de Bajô parece ter bem menos bestas mágicas do que o esperado. Lee Min-sung, enquanto fumava um cigarro, responde: perceptiva como sempre, caçadora Baek Miho. Nossa guilda ceifador realiza controle regular da população de bestas mágicas em todas as nossas dungeons de campo. Por isso, nunca há ameaças aos civis. Porém, em pensamentos, Miho dizia: com certeza tem algo escondido aqui. Controle regular da população de bestas mágicas. Normalmente guildas não se preocupam tanto com isso. Afinal, não há razão para entrar todos os dias em uma dungeon de campo. Lee Min-sung toma a dianteira e diz: por aqui fica a sala do chefe. Mas ele sorria e em pensamentos falava: procure o quanto quiser, por dias ou anos. Você nunca vai conseguir me pegar. Os demônios já desmontaram a fábrica e se esconderam em algum lugar desta dungeon de campo. Encontrar vestígios da fábrica será impossível para vocês. E sair daqui com suas mentes intactas também será impossível. Vemos Park Dojin logo atrás de Baek Miho. Ele começa a sorrir. Em outro lugar vemos os 3 demônios, que são os responsáveis por aquela fábrica. À frente deles estavam várias cobaias, e um deles dizia: que pena, realmente é uma pena. O apóstolo está aqui, mas não posso ir cumprimentá-lo. Se eu penso no quanto de pó estelar poderia ser produzido neste tempo, é frustrante que a lenha não esteja cumprindo o seu papel neste momento. Naquele momento, alguém chega até o portão daquela sala. Esse é Sung Suho, que havia se separado do time de mineração e pegou um caminho diferente do time de ataque. Ele dizia: Beru, você sente a presença de demônios aqui, certo? Beru confirma que sim, e Suho começa a abrir as portas daquele lugar. Ao abrir as portas, os demônios se assustam, porém antes que pudessem fazer alguma coisa, o líder dos demônios tem sua cabeça esmagada por um golpe de Suho. Os outros 2 demônios ficam surpresos e Beru dizia: jovem mestre, separar a cabeça de um demônio de uma vez só parece que valeu a pena treinar com aquele crocodilo miserável e cumprir as missões diárias. Suho fica ao lado das cobaias e diz: as pessoas estão sem consciência, como esperado. Também havia uma fábrica de pó estelar no campo de Pajô. O demônio que teve sua cabeça arrancada ainda estava vivo e dizia: Máscara Negra, que surpresa encontrar aqui alguém atrapalhando o grande plano mencionado pelo apóstolo. De repente, os tentáculos daquele demônio começam a crescer, formando assim um novo corpo para sua cabeça. Ele diz: ótimo, será um bom presente para o apóstolo. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima.